simply the best. Better than all the Isso aí, tudo bom com vocês? Vocês são simplesmente the best, vocês são simplesmente os melhores. Infelizmente, a gente está passando por essa situação adversa e a gente vai ter que ficar um tempo tendo aula assim, tendo aula um pouquinho distante, mas é tempo ao tempo e tudo vai dar certo. Espero que estejam todos bem, no conforto de suas casas, juntamente com seus familiares, e a gente vai passar por essa, se Deus quiser, certo? Nós estamos aqui então para falar do quê? De matemática. Vamos continuar as nossas aulas de geometria que a gente já havia começado, ok? Bom, então nós vamos lá na apostila 1, na página 290. A gente já falou sobre ângulos que são congruentes, sobre ângulos que são opostos pelo vértice, sobre ângulos que são complementares e ângulos que são suplementares, certo? A gente vai continuar precisando de tudo isso que nós falamos, certo? Bom, vamos lá. Recordando, a gente já falou que quando a gente tem duas retas em um mesmo plano e elas não se cruzam, não tem ponto em comum, elas são chamadas de retas paralelas. Então aqui a gente fala que a reta R é paralela à reta S. E a gente indica R, duas barrinhas, S. Essas duas barrinhas significam paralela, certo? Quando uma outra reta passa cortando essas duas retas em pontos diferentes, essa reta, que eu vou chamar de T, ela é chamada de transversal. Então eu tenho aqui as retas R e S são paralelas e a reta T é chamada de reta transversal. Reta transversal é uma reta que corta outras retas em pontos diferentes, certo? A gente pode comparar, no Colégio Dom Pedro, a rua da frente e a de trás são paralelas, a rua Heitor Penteado e a rua Álvaro Ribeiro. A rua 7 de Setembro é uma rua que passa cortando as duas, então seria uma rua transversal a elas, certo? Repare que aqui, então, a gente tem o quê? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Outra coisa que a gente nota é que, quando isto acontece, a gente forma ângulos. Ângulos aqui e aqui. Repare que a gente tem ali 4 ângulos aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo. Eu vou representar as medidas desses ângulos por A, B, C, D, E, F, G e H. Certo? Repare que a gente tem ali pares de ângulos aqui em cima que são opostos pelo vértice, assim como aqui embaixo, pares de ângulos que são adjacentes e suplementares. Então, recordando, o que são ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos formados por duas retas concorrentes. Aqui é o vértice, este ângulo e este ângulo aqui, ó, eu falo que eles são opostos pelo vértice. Aqui é o vértice, um está para o lado de lá, o outro para o lado de cá. Então eles são opostos pelo vértice, assim como este e este aqui também, certo? E a gente já falou que ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Lembra que congruente quer dizer de mesma medida. As medidas dos ângulos são iguais, certo? E quando a gente tem uma situação assim,
quando a gente tem uma situação assim, ó, uma reta, imagine uma reta, e esta reta aqui, eu traço uma outra semi-reta aqui, eu tenho dois ângulos, um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Esta semi-reta aqui é o lado comum. É como se os dois ângulos A e B estivessem grudados. Então eles são chamados de ângulos adjacentes, eles têm um lado comum. Estão grudadinhos um no outro. Então são chamados de ângulos adjacentes. A gente já falou o significado disso. Tá? E a gente nota aqui que os dois juntos, ó, os dois juntos formam meia volta, meia circunferência, que equivale a 180 graus. E ângulos que somam 180 graus são suplementares. Então aqui a gente fala que os ângulos A e B juntos vão formar 180 graus. 180 graus. E como eles têm um lado comum e não se misturam, eles são chamados de ângulos adjacentes. Então aqui a gente fala que eles são adjacentes e suplementares. Certo? Adjacente porque está grudado, suplementar porque somam 180 graus. Certo? Tudo bem? Tudo isso a gente já tinha falado. Agora a gente vai falar sobre esses ângulos formados aqui, ó. Sobre esses ângulos formados ali, certo? Então, vamos considerar as duas retas RS, que são paralelas, cortadas por uma transversal. Como eu já percebi, isto faz com que tenhamos 4 ângulos aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo. Ok? Agora, se você olhar bem, ó, se você olhar bem, você vai reparar que ali a gente tem apenas 2 medidas de ângulos possíveis. E quando a gente considera um ângulo que está aqui em cima, um outro que está aqui embaixo, a gente pode dar nomes para esses pares de ângulos que a gente consegue formar. Antes de eu dar essa nomenclatura, eu preciso saber o significado de algumas palavras, certo? Então vamos lá. Eu preciso saber o significado das palavras aqui. Correspondente, correspondentes, o significado da palavra colateral, e o significado das duas palavras interno, externo, e o significado da palavra alterno. Aqui pra gente, ó, correspondente vai significar no mesmo lugar. Mesmo lugar. Colateral, igual lateral lado, vai significar no mesmo lado. No mesmo lado. Interno, isso todo mundo sabe, dentro. Externo, fora. E alterno significa pra gente lados alternados, lados diferentes, um de lá e um de cá. Então seria aqui lados diferentes, ou seja, alternados. Ok?
E quando a gente considerar as retas paralelas cortada pela reta transversal, eu vou ter que considerar assim, falando das retas que são paralelas, R e S, eu vou considerar esta região entre elas, a região de dentro, interna. Então aqui vai ser externo e aqui também vai ser externo. Então seria a região interna, externa, externa. Quando eu considerar a reta transversal, a reta T, ela que vai dividir em dois lados. Seria o lado de cá e o lado de lá. Então seria aqui, ó, um lado 1 aqui e um lado 2 aqui. Certo? Ela divide em dois lados. Então eu vou falar que se os ângulos estiverem do mesmo lado, ou os dois do lado de lá ou os dois do lado de cá, eu vou falar que eles são colaterais do mesmo lado. Se eles estiverem um de lá e um de cá, eu vou falar que eles são alternos, porque eles estão em lados diferentes, alternados. E se eles estiverem na parte de dentro, eles serão internos, na parte de fora eles serão externos. E o que seria correspondente? Ângulos correspondentes são ângulos que ocupam o mesmo lugar, só que você vai sempre considerar daqueles 4 lá em cima, comparando com os 4 de baixo. Por exemplo, imagine esta situação aqui, ó. Imagine essa situação. Aqui eu tenho, ó, retas paralelas. Essas duas são paralelas, sendo cortada por essa transversal aqui. Eu tenho aqui, ó, os ângulos A, B, C, D, E, F, G, H. Certo? Comparando aqui, eu posso falar que os ângulos A, B, G e H são externos, ó, estão para o lado de fora. C, D, F e E são internos, estão para o lado de dentro. Agora, eu posso falar, por exemplo, que o B e o F, eles são ângulos que estão do mesmo lado. Então eu falo que eles são colaterais. Se eu falar o A e o G, por exemplo, eles estão em lados diferentes, lados alternados. Então eles são ângulos alternos. O B e o H são alternos. Posso falar que o D e o F também são alternos. Já o C e o F são colaterais. O A e o H também são colaterais. Então a gente sempre vai dar essa nomenclatura considerando um daqui com um daqui, sempre formando um parzinho, certo? E o que seria ângulos correspondentes? São aqueles ângulos que estão no mesmo lugar, que ocupam o mesmo lugar aqui em cima e aqui embaixo. Isso é fácil a gente ver, que o A e o E estão no mesmo lugar. O B e o F também, então eles são correspondentes. O C e o G também são correspondentes. O D e o H também são correspondentes. Então, ângulos que estão no mesmo lugar, a gente chama de ângulos correspondentes. Então, eu posso falar assim, ó, o A e o ângulo E. O A e o E, ó, são correspondentes, estão no mesmo lugar. O B e o F. O B e o F. O C e o G. Ó, o C e o G também são correspondentes. E o D e o H. O D e o H também são correspondentes. Então, eu tenho aqui, ó, 4 pares
de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. E o que a gente pode falar sobre as medidas dos ângulos correspondentes? Ó, se eu comparar a medida do ângulo A com o ângulo E, do B com o F, do C com o G, do D com o H. Se eu considerar, ó, esta folha aqui, que tem esses ângulos, se eu cortá-la aqui no meio, ó, se eu sobrepor agora, ó, esta reta paralela e bem em cima desta daqui, ó, e a transversal também, eu vou ter, ó, que o A ocupa o mesmo lugar que o E, por isso são correspondentes, o D ocupa o mesmo lugar que o H, o F e o B, o G e o C. E se você comparar as medidas desses ângulos, a gente percebe que eles são exatamente iguais. Ou seja, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo E. A medida do B é igual à medida do F. C e G têm a mesma medida, D e H têm a mesma medida. Então, eu posso falar que os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, têm a mesma medida. Então, ângulos correspondentes são congruentes. Ângulos correspondentes têm medidas iguais. Certo? Eu não vou poder esquecer isso, que ângulos correspondentes têm a mesma medida. E por que eles têm a mesma medida? Exatamente pelo fato dessas duas retas serem paralelas, cortadas por uma transversal. Então, por exemplo, ó, se eu falar que este ângulo aqui mede 30 graus, eu posso afirmar que esse ângulo aqui também mede 30 graus, porque é correspondente, dado que as retas RS são paralelas, certo? Agora, esse daqui é o oposto pelo vértice, então também mede 30 graus. Assim como este é o oposto pelo vértice com este, ou é correspondente desse daqui. Então, ó, todos esses quatro ângulos aí, posso falar que medem 30 graus. E se este mede 30 graus, repare que esse aqui, ó, é adjacente e suplementar. É o que falta para 180 graus. É só completar 180, que é 150. O mesmo acontece aqui, é suplementar de 30 ou correspondente de 150. Ó. Esse é o oposto pelo vértice, também mede 150, ou suplementar de 30. Esse é o oposto pelo vértice com 150, ou suplementar de 30, ou ainda correspondente deste. Ó. Então, repare que a gente tem aí apenas duas medidas de ângulos. Duas. Sempre que a gente tem retas paralelas cortadas por transversal, a gente sabe que isso vai acontecer. Ó, se eu tiver assim, supondo as retas paralelas ali, eu vou ter assim, ó, se esse ângulo aqui mede 20 graus, eu posso falar que esse mede 20 porque é correspondente, esse mede 20 porque é o oposto pelo vértice, este mede 20 também. Este é adjacente e suplementar. Então, é o que falta para 180. 160 graus, 160 graus, aqui 160 graus, aqui 160 graus. Certo? E isto só vale porque as retas são paralelas. Repare que quando eu tenho, ó, um grupo de retas paralelas, pode ser várias retas paralelas aí, ó.
se elas são cortadas por uma transversal, todos os ângulos que elas formam aqui, ó, são congruentes, têm a mesma medida. Note que se eu deixar de ser paralelo aqui, ó, esse ângulo aqui já muda a medida, ó. Já tem medida diferente. Então, enquanto o feixe for de retas paralelas, cortadas por uma transversal, sempre vão formar ângulos de mesma medida, ó. Sempre. Deixou de ser paralelo, o ângulo deixou de ter a mesma medida. Certo? Tudo bem? Faço isso, né? Agora, a gente vai considerar outros pares de ângulos aí formado pelo feixe de paralelas cortadas por uma reta transversal. Quando eu falo feixe de retas paralelas, feixe é o coletivo de retas, é quando a gente tem um grupo de retas, né? Então, aqui agora, ó, considere esta reta RS paralelas, cortadas por uma transversal. Voltando naquele grupo de ângulos que a gente tinha, ó, 4 ângulos ali, 4 ângulos aqui. Vou chamar de A, B, C, D. A e C opostos pelo vértice têm a mesma medida, B e D opostos pelo vértice têm a mesma medida. AB adjacente suplementar, BC adjacente suplementar, CD adjacente suplementar, AD adjacente suplementar. Porque somam 180. A, B, C, D, E, F, G, H. Mesma coisa, ó. E e G são opostos pelo vértice, tem a mesma medida. FH opostos pelo vértice, tem a mesma medida. E e F são adjacentes suplementares, FG adjacentes suplementares, GH adjacentes suplementares, E e H adjacentes suplementares. Certo? Agora, imagine que eu considere o ângulo A juntamente com o ângulo H. Se eu considerar o ângulo A e o H. Repare que o ângulo A e o ângulo H, eles estão ambos para o lado de fora, só que do mesmo lado. Então eu vou falar que eles são ângulos colaterais externos, colaterais do mesmo lado, só que para fora. São colaterais externos. Tem mais um parzinho aí de colaterais externos, que seria o que, ó? O B juntamente com o G. É sempre um de lá com um de cá, um de cima com um de baixo, vamos falar assim. Então, ó, o B e o F, ó, o B e o F também são colaterais externos. Colaterais, por quê? Porque estão do mesmo lado. Externos, porque estão do lado de fora. Da mesma forma, a gente tem os colaterais internos. O que seria colateral interno? Ó, o D junto com o E. Por que colateral? Porque estão do mesmo lado, só que para o lado de dentro. Então, o D e o E seriam colaterais internos. Assim como o C e o F, ó. O C e o F. Então eu tenho aqui, ó, o C e o F são colaterais internos. Colaterais porque estão do mesmo lado. Internos porque estão do lado de dentro. Certo? Só que eu tenho também aqueles pares de ângulos que fica um de lá e um de cá. São alternos.
Tem para o lado de dentro e para o lado de fora. Então eu tenho aqueles pares de ângulos que são alternos internos e alternos externos. Então, quais seriam os ângulos alternos internos? Ó, alternos internos. Pode ser o C e o E. O C e o E. Um do lado de cá, outro do lado de lá, certo? E para o lado de dentro. Então são alternos internos. Então eu tenho o C e o E. O C e o E. O que mais seriam alternos internos? O D e o F. Para o lado de dentro, certo? E um de cada lado. Então o D e o F são alternos internos aí no caso. E da mesma maneira, a gente tem os alternos externos. Ó, os alternos externos seria um do lado de lá, um do lado de cá, só que pro lado de fora. Que seriam quais aqui, ó? O A e o G. Então seria o A e o G. Que mais? Alternos externos. O B e o H. O B e o H. Certo? Agora, lembra que a gente falou, sem ficar se apegando muito à demonstração aqui no caso, este ângulo aqui, eu falei assim, se esse mede 30, esse mede 30. Esse daqui também vai medir 30, esse daqui também vai medir 30. Agora, este daqui seria suplementar. 150, aqui também 150, esse 150, esse 150. Comparando ali agora, ó, colaterais externos, que seria A e H. A e H. Um é 30, outro é 150. B e F. Um é 150, outro é 30. Quer dizer, os ângulos colaterais externos somam 180. São suplementares. Somam 180 graus. E os colaterais internos? Os colaterais internos, que seria aqui, ó, D e E. Um é 150, outro é 30. C e F. Um é 30, outro é 150. Também somam 180. Então, também são suplementares. E os alternos? Os alternos internos, ó. C e E. C e E. Os dois são 30. D e F. D e F. Os dois são 150. Então, os alternos internos têm a mesma medida. São congruentes. Já os alternos externos, que seria o B e o H, têm a mesma medida, 150. O A e o G têm a mesma medida, 30. Também são congruentes. Certo? Então, tem uma regrinha boba que fala assim, ó, os colaterais externos somam 180, assim como os colaterais internos. Olha, os alternos internos têm a mesma medida, assim como os alternos externos, certo? Eu não guardo, os ângulos colaterais somam 180, os alternos são congruentes. Eu não guardo assim, certo? Nem acho tão importante você guardar assim. Tem uma regrinha prática, é até uma brincadeirinha que a gente fala, a gente faz assim, ó. Porque quando a gente tem essa situação de retas paralelas cortadas por uma transversal, se a gente sabe a medida de um ângulo, a gente sabe de todos. Então, a gente brinca de fazer assim, ó. Se você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, pode ser assim, tá? Não tem problema. Ó, pode ser retas assim, sei lá, pode estar aqui assim,
pode estar assim, ó. A gente fala assim, ó. Todas as vezes que você ouvir falar em paralelismo, se tiver esta informação de que as retas são paralelas, você vai fazer o Z. O Z do Zorro. Acho que vocês nem sabem quem que é Zorro, né? Eu estou entregando a minha idade de novo. O Z. Pode ser um Z ao contrário, não tem problema. Certo? E quando você fizer este Z, você vai falar imediatamente que este ângulo é congruente a este. Este ângulo é congruente a este. Então aqui, você vai fazer um Z aqui, ó. Aí você fala, ó, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Acabou, sabendo isso, você sabe tudo. Pode ser um Z ao contrário, ó. Esse ângulo congruente a esse. Pode ser o Z, já que não é do Zorro, pode ser o Z do Zé. Todo mundo tem um amigo chamado Zé. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé. É uma música velha, né? Eu entregando a idade de novo, né? Vocês não conhecem. Mas pode ser um Z aqui também, ó. Fazendo isso, você sabe que esses ângulos aí são congruentes. São os alternos internos, ó. Ângulos alternos internos. Certo? Lembrando, eu vou fazer o Z do Zorro, o Z do Zé, quando as retas forem paralelas. Quando as retas forem paralelas. Certo? Tudo bem? Agora a gente vai botar isso em prática nos exercícios, ok? Então podemos pegar a nossa apostila e fazer os exercícios lá da página. Deixa eu lembrar a página. Lembrando a página. Ó, meu zóio. 293, 294, 295. Fazendo exercício agora, certo? Vamos lá.